Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Conta São Mateus no seu Evangelho que os discípulos tinham acabado de chegar a Cafarnaum e aproximam-se uns cobradores de impostos. Os cobradores das didracmas, que se aproximam de Pedro e perguntaram-lhe: o vosso mestre não paga a didracma? A didracma era uma contribuição anual de 2 dracmas para a sustentação do culto, que qualquer judeu que tivesse completado 20 anos tinha que pagar, mesmo até que vivesse fora da Palestina. Aquela resposta afirmativa de Pedro aos cobradores, mesmo antes de ter falado com Jesus, mostra-nos que, efetivamente, Jesus costumava pagar o imposto. O episódio devia ter-se passado fora de casa, porque quando Pedro foi ter com Jesus, continua a leitura do Evangelho, Jesus devia estar dentro de casa, antecipa-se ao apóstolo quando ele vai entrar e diz-lhe, faz-lhe esta pergunta: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Isto porque, nas antigas monarquias, o tributo, ou imposto do censo, era considerado uma contribuição especial em benefício da família real. Entende-se assim a pergunta de Jesus a Pedro: de quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? A resposta era bem fácil: dos estranhos, isto é, dos súbditos. Respondeu Pedro. E, portanto, conclui Jesus, então os filhos estão isentos. Perante esta obrigação, Jesus está na mesma posição dos filhos dos reis. Ao declarar-se isento, ensina que ele é o próprio Filho de Deus, que habita na casa do Pai, que é o templo, que é a sua própria casa, é o Filho do Rei e, portanto, não estaria obrigado a pagar o tributo. Mas tu, Jesus, quiseste cumprir à risca os teus deveres de cidadão. Jesus é Deus e homem verdadeiro. Embora ao mesmo tempo tenha revelado a sua condição divina ao indicar a Pedro como devia obter a quantia que lhe pediam. Que até é significativo, Nosso Senhor não tinha essa quantia pequena consigo. Jesus era pobre, vivia pobremente. E diz, para não escandalizarmos, vai ao mar e deita um anzol. Apanha o primeiro peixe que morder a isca, abre-lhe a boca e encontrarás um estáter. Pega nele e paga-lhes o imposto por mim e por ti. E aqui também manifesta a caridade, porque quer pagar também o imposto de São Pedro. Desta vez, e não é nada habitual no Evangelho, Jesus como que realiza um milagre em seu próprio benefício, mas Jesus não tinha nada, não tinha nenhuma obrigação, como já está explicado, de pagar aquele imposto, mas para que ele não se escandalizasse, quis fazê-lo. E desta passagem e de outras, nós podemos concluir que, se queremos imitar Jesus, temos de ser bons cidadãos. Devemos cumprir os deveres no trabalho, na família, na sociedade. Como diz São José Maria, no sulco, ama e respeita as normas de uma convivência honrada. E não duvides de que a tua submissão leal ao dever será também veículo para que todos descubram a honradez cristã, fruto do amor divino, e encontrem a Deus. Os cristãos, desde a vinda do Espírito Santo, tiveram uma consciência clara de terem sido enviados, escolhidos e enviados pelo Senhor para estarem presentes no âmago da sociedade. Eles pertencem ao mundo, são do mundo, sem serem mundanos. E em muitas ocasiões eles sabiam, e aconteceu, infelizmente, que foram rejeitados, foram maltratados, foram perseguidos, é verdade. Eles não eram desse mundo, no sentido do mundo afastado de Deus Nosso Senhor, e por isso também rejeitaram os costumes que desdiziam da fé, da moral que tinham recebido do Nosso Senhor. E, da mesma forma, porque estavam unidos a Deus Nosso Senhor, procuravam estar no mundo sendo coerentes
tendo presente as palavras do Nosso Senhor, sabendo que eles deviam ser o sal que dá sabor e preserva a corrupção, que preserva da corrupção a vida dos homens, fermento que se mistura com a massa e se confunde com a farinha para fermentar toda a sociedade, luz que tem de brilhar diante dos povos para que, convencidos pelas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É assim que eles funcionaram, os primeiros cristãos, foi assim que eles viveram, e é assim que nós hoje nos podemos perguntar também como é que tem sido a nossa atitude no lugar onde estamos, no lugar onde fomos colocados por Deus, na nossa profissão, aqueles que trabalhamos, na universidade, agora nesta situação especial, que este tempo de férias, como é que nos comportamos como cidadãos? Somos cidadãos honestos, exemplares também, nos deveres familiares, nos deveres religiosos. Ora, os primeiros cristãos não foram só apenas bons cristãos, mas foram cidadãos exemplares. Obedeciam, diz São Paulo, obedeciam às leis civis justas não só por temor ao castigo, mas também por um dever de consciência. E acrescentava, é por esta razão que pagais os tributos. Como aprendemos dele, escrevia São Justino, mártir, a meio do século II, nós procuramos pagar os tributos e contribuições, íntegros e com rapidez, aos vossos encarregados. Adoramos somente a Deus, mas vos obedecemos gozosamente a vós nas demais coisas, reconhecendo abertamente que sois os reis e os governantes dos homens, e pedindo na oração que, juntamente com o poder imperial, tenhais também uma arte de governar cheia de sabedoria. Isto é que é ser um cristão coerente. Muitas vezes os políticos têm má fama, é verdade, mas ao mesmo tempo nós devemos reconhecer que, em alguns aspectos, eles são exemplares, porque se dedicam generosamente, têm muito trabalho, e que bom seria se muitos cristãos, muitas pessoas de fé, coerentes, com boa formação, também pudessem abraçar uma carreira política, não para benefício próprio, mas para serviço dos outros e da sociedade. Mas todos nós, pelo facto de vivermos em sociedade, temos imensos deveres para com os outros. Temos o dever de informar a sociedade em que vivemos pelos princípios cristãos, sem ser beatos, evidentemente, mas olhando para a nossa vida, e por isso quando nós rezamos, e é tão importante que rezemos, que nos enfrentemos com Deus Nosso Senhor e perguntemos a Jesus, o que é que eu devo fazer nesta situação e não outra? O que é mais justo? A justiça social, a justiça para com os outros? O que é que me pedes nesta decisão importante? A Igreja sempre exortou os cristãos, cidadãos da cidade temporal, da cidade eterna, a procurarem desempenhar fielmente as suas tarefas terrenas, guiados pelo Espírito do Evangelho. E é por isso que os cristãos têm também o dever de pagar os impostos justos, têm obrigações de justiça para com a empresa, com os seus empregados, se estiverem empregados, com os seus patrões, se forem subordinados. Os professores têm o dever de preparar bem as aulas, os alunos de estudar, de melhorar de ano para ano, de não deixar cair na rotina, na mediocridade aquilo que fazem. Os pais têm deveres para com os filhos deveres para com os pais. Deveres com a sociedade, por exemplo, não sujar as ruas, deixar as coisas ordenadas, de não estragar, de ter o cuidado do lar, do cuidado com a sociedade também. Não podemos dizer que somos bons cristãos, os cristãos. Não podemos dizer que somos bons cidadãos se, sob o pretexto de dizermos que a nossa morada não é aqui embaixo, mas é no céu, deixássemos de nos comprometer com o mundo em que vivemos. Não basta cumprirmos os deveres familiares e os deveres religiosos, temos que cumprir os deveres de cidadãos coerentes, de cidadãos que têm uma fé, que acreditam que Jesus confia em nós para transformarmos este mundo num mundo melhor. É outro aspecto também deste Evangelho que nos pode ajudar muito e que nos devia ajudar a pensarmos também. Nós não podemos canalizar os outros. Jesus diz, para não os canalizarmos, vai ao mar e deita o anzol. E paga a tal moeda para depois pagar o imposto. Um cristão, e pensemos agora na forma como muitas pessoas, muitos se calhar agora dos que nos estão a ouvir, vivem as férias, como estão na praia,
como estão nos divertimentos, à noite, nas saídas noturnas. Oxalá que todos pudessem dizer, ao ver-te comportar, ao ver-te falar, pudessem dizer, olha, tu és cristão, tu és coerente, tu és filho de Deus. Aquilo que tu fazes hoje é coerente com o que fizeste no domingo, quando foste à missa, tem sentido. Que pena quando, infelizmente, alguns cristãos são uma coisa ao domingo, quando vão à missa, ou até durante o ano e deixam a missa, nas férias, e depois, porque não rezam, porque não passam a sua vida pela vida de Jesus, depois não são um exemplo, não são pessoas que atraiam para a vida de Jesus. Não te esqueças daquilo que Jesus diz, e também diz ele próprio no Evangelho, mas depois de cada um de nós, cristãos, temos que pagar na cruz todos os dias para seguir Jesus. Jesus morreu na cruz, mas também quer que nós morramos com ele. Mas vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que sejamos, todos os cristãos, que sejamos exemplares, que sejamos bons filhos de Deus, mas não deixemos, como é evidente, de sermos também cidadãos exemplares. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.